Olá pessoal, meu nome é Dayana e no vídeo de hoje nós vamos aprender como calcular o custo ao consumidor de um carro novo, certo? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal. Nós temos vídeos toda segunda, quarta e sexta a partir das 17 horas, certo? Então o exercício de hoje é o exercício custo ao consumidor de um carro novo. Esse exercício é da plataforma LOP, então eu estou aqui justamente para mostrar para vocês a diferença de utilizar esse exercício, de executar esse exercício aqui na plataforma LOP e em outras plataformas de desenvolvimento, certo? Então a plataforma LOP ela foi criada justamente para avaliar se o aluno fez o código da forma esperada. Então aqui a gente tem o enunciado e do lado do enunciado a gente tem uma caixinha que mostra os exemplos de entrada e saída. Então o seu programa, por exemplo, vai ser testado com essas entradas. Então aqui vai ter as entradas do seu programa e a saída esperada do seu programa. Então aqui você pode utilizar esses exemplos para criar e desenvolver o seu código e testá-los utilizando esse exemplo, certo? Claro que aqui na plataforma LOP nós não temos como testar, por quê? Porque ela é programada para fazer testes específicos, onde os professores vão avaliar o código do aluno com base nesses testes. Então, para que o código esteja completamente correto, ele precisa executar corretamente todos os testes. Então, ela já está programada para fazer esses testes automaticamente, o que quer dizer que essas entradas aqui são feitas de forma automática na hora de testar o nosso programa. Já se a gente utilizar esse código que a gente vai desenvolver aqui na plataforma do Repli, que é essa, nós quem colocamos as nossas entradas. Então, nós podemos tanto testar os testes aqui que a plataforma sugere, como podemos testar nossos próprios testes, né? Colocar as nossas próprias entradas, certo? Então, aqui eu vou mostrar a diferença para vocês e vou desenvolver esse exercício aqui para a gente aprender um pouco mais sobre lógica de programação, utilizando a linguagem JavaScript. Então, aqui nós temos o custo ao consumidor de um carro novo, é a soma do preço de fábrica com o percentual de lucro do distribuidor e os impostos, em que o lucro e os impostos são calculados com base no preço de fábrica. Então, essa primeira parte aqui, se nós formos analisar logicamente, é a descrição de como se calcula, né, o preço de um carro novo, que é o preço que vai para o consumidor, certo? Então, aqui a gente vai começar a ler a parte onde descreve o que tem que ser o nosso programa, o que ele deve fazer. Então, aqui tem, implemente um programa que recebe o preço da fábrica, né, de um veículo, o percentual de lucro do distribuidor e o percentual de imposto, nessa ordem. O que quer dizer que a plataforma LOP vai testar o seu programa nessa ordem, certo? Isso quer dizer que você tem que colocar nessa ordem, né, preço de fábrica, percentual de lucro e percentual de imposto. Por quê? Porque a plataforma LOP vai informar esses dados nessa ordem quando ela for testar o seu programa, ok? Então, aqui ele está pedindo para a gente implementar o programa que recebe esses valores nessa ordem e calcula e mostra. Calcula o valor correspondente ao lucro do distribuidor, o valor correspondente aos impostos e o valor, né, que é o preço final do veículo. Então, a gente vai calcular e mostrar esses três valores, que são os três valores que estão aparecendo aqui exatamente nessa ordem. Então, a plataforma LOP vai comparar a nossa saída com a saída esperada do programa com base nessa ordem, né? Então, a gente primeiro mostra o lucro do distribuidor, depois mostra o valor correspondente aos impostos e depois, por último, a gente mostra aqui o preço final do veículo, nessa ordem, certo? Lembrando que todas as regrinhas que eu estou falando aqui são para você que está estudando, que está desenvolvendo programas aqui na plataforma LOP e não entende como funciona. Então, aqui a gente tem regrinhas que são a ordem de entradas e a ordem de saídas.
que devem ser exatamente iguais para que o programa, para que a plataforma LOP possa testar o seu programa corretamente e avaliá-lo corretamente também. Por quê? Pode ser que o seu programa esteja funcionando, que você tenha feito uma lógica, elaborado a lógica do seu programa da forma mais correta possível, só que você inverteu aqui a ordem das entradas e você diz, nossa, essa plataforma aqui não está executando o meu código, mas se eu executo no Repli, ela está funcionando corretamente. O que quer dizer isso? Quer dizer que você não seguiu as orientações de ordem aqui, tanto nas entradas quanto nas saídas, e isso pode ser um problema na execução do seu código, certo? Pode ser um problema no teste que a plataforma LOP vai fazer com o seu código, ok? Então vamos ao que interessa. Para calcular o preço de um carro novo, a gente vai fazer a soma, né, do preço de fábrica com o percentual, ou melhor, com o valor do percentual de lucro, né, e o valor do percentual de impostos. A gente vai calcular tudo isso com base no preço de fábrica que a gente vai receber. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é solicitar o preço de fábrica. Depois, a gente solicita o percentual de lucro e, por último, solicita o percentual de imposto, certo? Então, aqui a gente precisa seguir essa ordem aqui na plataforma LOP para que a plataforma teste o nosso código da forma correta, ok? Então, nós vamos solicitar essas três entradas, né, de dados, nós vamos solicitar esses três valores e vamos calcular aqui o total de lucro em cima do preço de fábrica. Então, para calcular o lucro, nós temos que o lucro é igual ao preço de fábrica vezes o percentual de lucro dividido por 100. Por quê? Porque o valor que nós vamos receber aqui, por exemplo, nesse primeiro exemplo aqui de entrada, nós temos o valor 20. E o percentual, né, se nós formos calcular 20%, nós temos que tirar o percentual, né, temos que tirar ali a porcentagem para saber quanto que equivale 20% de 33 mil, por exemplo. Então, aqui nós vamos calcular utilizando essa formulinha, que nada mais é do que você tirar a porcentagem ali do valor que você recebeu em porcentagem. Então, você recebeu 20%, você vai transformar isso em um número real para que a gente consiga calcular em cima do valor do preço de fábrica, certo? Então, aqui é a fórmula de como calcular o lucro do valor, né, em cima do preço de fábrica do carro, que é o lucro do distribuidor, né? O valor correspondente ao lucro do distribuidor, certo? E aí a gente vai ter aqui no quinto passo como calcular o total de impostos em cima do preço de fábrica. E aí a gente tem o imposto aqui sendo igual ao preço de fábrica vezes o percentual de imposto dividido por 100 também, porque nós vamos receber em porcentagem, 25% aqui a porcentagem, é o percentual do valor que vai ser cobrado, né, para os impostos, é o percentual de imposto, e aí a gente vai calcular aqui o percentual de imposto dividido por 100 para tirar a porcentagem, transforma essa porcentagem em número real para a gente poder encontrar aqui qual é o valor correspondente aos impostos desse carro, desse veículo, certo? E aí no sexto passo aqui, a gente vê como calcular o preço final do carro, que vai ser a soma do preço de fábrica com o lucro e os impostos, certo? Então, a soma desses três valores vai dar o preço final do veículo, que vai ser o preço que vai ser proposto ao consumidor. E o sétimo e último passo vai ser mostrar esses resultados na saída nessa ordem, né? Primeiro a gente mostra o lucro, depois a gente mostra os impostos e depois a gente mostra aqui o preço final, certo? Então, esse é o passo a passo. Eu gosto sempre de elaborar um algoritmo descritivo para a gente conseguir entender quais são os passos que nós vamos executar
até para pensar melhor em como desenvolver o nosso código, qual a melhor forma de desenvolvê-lo, né? Para chegar ao objetivo que é o cálculo do preço final de um carro, certo? Então aqui a gente tem um exemplo, né? Que é o preço de fábrica igual a 33 mil. É o primeiro exemplo que a gente tem aqui, certo? Eu estou dando esse exemplo para a gente pensar de forma racional mesmo, como que nós resolveríamos esse problema no papel, né? Como que nós faríamos isso na mão, sem utilizar a programação. Então, aqui nós temos o preço de fábrica, que é 33 mil, o percentual de lucro, que é 20. Esse 20 nós entendemos que está em porcentagem, certo? E nós temos aqui o percentual de imposto, que também está em porcentagem, ok? Então, a gente vai utilizar a formulinha que eu passei para vocês, que é lucro igual a preço de fábrica vezes o percentual de lucro dividido por 100. Por quê? Porque nós temos o percentual aqui em porcentagem, nós queremos transformá-lo em número real. Então, aqui nós vamos colocar, vai ficar 33 mil vezes 20 sobre 100. E aí, esse 20 sobre 100 aqui é a porcentagem de 20%, certo? E aí, 20% vai dar igual a 0,2. Então, quando a gente fizer 0,2 vezes 33 mil, nós vamos obter aí o valor de 1.600. Nós vamos obter o valor de R$ 6.600 aí para o lucro do distribuidor, certo? E aí depois nós vamos calcular o valor, né, equivalente aos impostos. E aí nós temos que os impostos ele vai ser obtido através do preço de fábrica vezes o percentual de imposto dividido por 100. E aí nós temos que o percentual de imposto nesse exemplo é 25%. Então aqui 25% vai dar igual a 0,25. E aí, calculando 33 mil vezes 0,25, nós vamos ter aí R$ 8.250 de impostos, certo? Claro que nós estamos calculando em reais, acredito eu, porque aqui não tem nenhuma moeda, mas vai ser aí a moeda que for preciso, tá? Se você estiver calculando em euros, se você estiver calculando em dólar, você vai utilizar aí as conversões. Claro, se você estiver pegando uma coisa de real para dólar, né, por exemplo, mas sempre vai seguir essa mesma fórmula aqui para calcular o lucro e o imposto, certo? E aí a gente obtém aqui o preço final do nosso carro, que é o preço de fábrica mais o lucro que nós encontramos, mais o imposto que nós encontramos. Então, aqui nós temos 33 mil mais 6.600 mais 8.250. Tudo isso vai dar 47.850 aqui para o preço final do veículo para o consumidor, né? Então, esses três valores são obtidos dessa forma, se a gente for fazer na mão, né? Se a gente for resolver isso sem o auxílio de um computador, de uma programação, a gente vai obter esses resultados, certo? Então, já utilizando esses mesmos valores aqui de teste, nós vamos implementar o nosso programa, certo? Então, aqui nós vamos começar a desenvolvê-lo. Primeiro passo é solicitar o preço de fábrica. Então, aqui nós vamos criar uma variável que vai armazenar o preço de fábrica, que eu vou chamar de PF, certo? E aí eu vou solicitar esse preço. Então, eu vou utilizar um prompt e vou pedir digite o preço de fábrica. Certo, solicitei. Porém, o prompt, ele tem o padrão, né? Ele recebe uma entrada no tipo string, que é o tipo de texto. Então, aqui, quando nós recebermos esse valor, do jeito que está aqui essa instrução, nós vamos receber um valor numérico, né? Um número, mas ele vai ser lido como texto. E aí, se a gente fizer operações, por exemplo, aqui com soma, né, de textos, nós vamos obter aqui
uma concatenação de dados, que nada mais é do que juntar várias informações uma do lado da outra, né? Quando a gente faz uma operação de string, que eu já gravei um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Vou deixar aqui na descrição. E aí, para que a gente consiga dizer para a máquina que nós estamos recebendo um valor numérico, nós podemos colocar esse prompt dentro de uma função chamada number. E aí nós estamos recebendo aqui, a partir de agora, um valor numérico. E aí nós podemos realizar qualquer operação com esse valor, certo? Outra possibilidade de utilizar aqui e dizer para a máquina que nós estamos recebendo um valor numérico é utilizando parseInt ou parseFloat. Nesse exemplo, nós utilizaríamos o parseFloat, pois nós estamos trabalhando com valores de moeda. Então, esses valores são reais, certo? E aí a gente colocaria aqui, no lugar do number, nós colocaríamos parseFloat, certo? Tanto faz o uso, o number, ele vai ler o número, né, um valor numérico, e o parseFloat, ele já vai especificar ali que é um valor real, certo? Então, nós vamos fazer a mesma coisa para o percentual de lucro e o percentual de imposto. Então, eu vou chamar percentual de lucro de PL, e aí nós vamos digitar aqui parseFloat. Na verdade, eu vou digitar aqui parseInt, porque o percentual é inteiro, certo? Ele vai me dar um número 25, 30, até 100, né? De 0 a 100. Ele vai me dar um percentual aí, um percentual inteiro. Então, aqui eu vou colocar parseInt. Prompt dentro do parseInt, para poder pedir para o usuário digitar o valor ou melhor, o número, né, equivalente ao percentual. Eu vou colocar aqui, digite o percentual de lucro, certo? Lembrando sempre de seguir a ordem de entradas que tem ali no exemplo do enunciado. Então, novamente, vou criar outra variável chamada PI, que é o percentual de imposto, parseInt. Dentro do parseInt, eu vou colocar o prompt digite o percentual de imposto, certo? E aí a gente vai receber aqui o percentual de imposto. O que significa cada um desses códigos? Nós estamos criando uma entrada de dados onde o usuário ele pode digitar a informação que nós estamos pedindo através do prompt, certo? E essa partezinha aqui é a função que vai dizer para a máquina que nós estamos recebendo um número real ou um número inteiro, utilizando o parseInt, certo? Para que a gente consiga realizar operações e não seja confundido esse valor que nós estamos recebendo, não seja confundido com o texto. E aí a gente poderia ter um problema na hora de realizar operações de adição, por exemplo, certo? Então, esses são os códigos para a gente poder receber as informações do preço de fábrica, percentual de lucro e percentual de imposto. Feito isto, nós vamos para o quarto passo, que é calcular o total de lucro em cima do preço de fábrica. E aí a gente usa essa fórmula aqui. Então, nós vamos criar uma variável chamada lucro, certo? Essa variável chamada lucro, ela vai ser igual ao PF, que é o percentual de fábrica, ou melhor, que é o preço de fábrica, vezes, aí aqui dentro a gente vai colocar o percentual de lucro dividido por 100, que é a formulinha que nós estávamos calculando aqui, certo? Então, depois disso, nós já vamos ter aqui o lucro calculado. E aí nós vamos calcular o imposto, que é o quinto passo, certo? Calcular aqui o total de imposto em cima do preço de fábrica, que é o preço final, o preço de fábrica, desculpa, vezes o percentual de imposto dividido por 100. E aí a gente vai fazer aqui, né? Preço de fábrica vezes o percentual de imposto, PI, dividido por 100. E aí nós vamos ter aqui o valor calculado dos impostos,
certo? E em cima do preço de fábrica. Depois nós vamos criar uma outra variável chamada preço final, que eu vou colocar P final aqui, underline final, para a gente poder somar todos esses valores que nós obtivemos. Então, vai ser o preço de fábrica, que é PF, mais o lucro, né, que eu calculei, mais o imposto, que eu calculei também aqui, certo? E aí, nós vamos ter aqui, né, o resultado final. Então, agora é a parte mais importante, né? Não a mais importante, mas é que a gente tem que ter mais atenção aqui na plataforma LOP, depois de ter atenção aqui nas entradas, né? Na ordem das entradas, que também é muito importante. Nós vamos aqui para a parte das saídas, que são onde todos os alunos que passam pela plataforma LOP, que não lembra dessa parte, que a plataforma LOP é uma plataforma de teste, uma plataforma de avaliação, eles acabam tendo dificuldade aqui na saída das informações, como a plataforma está esperando. Então, aqui nós vamos aprender exatamente a colocar esse problema, né, e resolvê-lo da melhor forma. Então, aqui nós vamos analisar a saída do problema que tem aqui no exemplo do enunciado. No exemplo do enunciado, nós temos que as saídas, elas são apenas os valores aqui dos resultados que nós obtivemos. Então, aqui, o valor correspondente ao lucro do distribuidor. Então, a gente calculou e mostrou ele aqui na saída. Depois, a gente tem uma quebra de linha, que aí a gente vai mostrar o outro resultado, que é o valor correspondente aos impostos. Então, aqui deu 8.250, na verdade. 8.250. E aí, a gente vai colocar barra N para quebrar de linha, mostra o segundo valor, barra N, quebra de linha, mostra aqui o preço final do veículo, certo? Então, lembrando sempre de seguir essa ordem para a gente não ter problema na saída aqui, como a plataforma está esperando, certo? Então, aqui nós vamos utilizar o comando alert, que é um comando de saída de dados, alert. E aí nós podemos fazer essa saída de várias formas. E aí você vai escolher a forma como você acha mais interessante e que vai ser mais aplicável, né? Que vai se aplicar melhor ao seu programa, certo? Então, aqui eu posso colocar lucro, porque o meu primeiro valor é o valor do lucro que eu calculei. Adiciono aqui o barra N, que é o meu código aqui para a gente conseguir, né, quebrar a linha, certo? Então, o que acontece aqui? Nós estamos fazendo uma concatenação de informações. O barra N é um código, né? É um código para a gente quebrar de linha. E lucro é uma variável. E a gente juntou essas duas informações dentro do alert, utilizando aqui o barra N para quebrar a linha, certo? Então, no lugar dessa variável lucro, na hora que a gente mostrar essa saída, executar o nosso programa, no lugar da variável lucro vai aparecer o valor que está armazenado na variável lucro, que nós calculamos aqui, certo? E aí nós podemos novamente criar outro alert aqui. Isso é uma forma de fazer, certo? Lucro, aí a gente coloca aqui imposto, sempre do jeito que está escrito lá em cima. Então, aqui o lucro ele está com L maiúsculo, então nós vamos... Mentira, não está, está com L minúsculo. Então, nós vamos colocar com L minúsculo para que a gente não tenha problema na hora de chamar essas variáveis, certo? E aí, aqui a gente vai ter barra N novamente para pular de linha. E por último, nós vamos ter alert P underline final. Tem que escrever exatamente como está definido lá. Ok, aqui não vai ter barra N porque nós temos aqui o último valor que vai ser informado. Então, nós temos aqui 3 comandos alert mostrando cada um dos valores que nós temos do jeito que o exemplo está pedindo, mostrar uma saída embaixo da outra, certo? Então, nós temos que quebrar a linha aqui. Sempre vocês têm que prestar atenção nessa saída.
Então, aqui, esse é uma forma de executar. Se a gente colocar aqui, tá, coloquei o L maiúsculo aqui, ó. Percebam, esse é um problema que pode acontecer demais. Aqui está dizendo, o lucro não está definido. Não é uma variável que está definida. E aí eu venho aqui, caramba, mas o lucro está definido, eu defini essa variável aqui. E você não percebe que a diferença está na letra maiúscula. Que eu coloquei lucro aqui na hora que eu defini com letra minúscula. E quando eu chamei aqui dentro, eu chamei com letra maiúscula. Isso pode acontecer demais. E isso vai aparecer que é outra variável. A partir do momento que eu mudo a letra, né? Eu mudo e acabo utilizando outra variável. O programa, a máquina, ela vai entender que nós estamos utilizando outra variável, certo? E aí nós temos aqui o erro de que a variável não está definida. Então, normalmente é porque você colocou o nome da variável escrito da forma errada, certo? E aí nós já temos aqui carinhas verdes mostrando que nós acertamos aqui. Então, cada teste desse é uma vez que o nosso programa foi executado e testado aqui com entradas diferentes para cada teste, certo? Então, nós podemos executar, por exemplo, lá na plataforma do Repli, nós podemos executar com esses testes aqui para verificar que vai sair o mesmo resultado, certo? Outro tipo de saída é utilizando apenas um alert. E aí nós temos aqui a junção do que nós colocamos dentro dos 3 alerts. Então, nós vamos ter aqui, por exemplo, lucro mais barra N mais imposto mais, aí aqui a gente coloca barra N de novo, mais imposto mais preço final, que é P maiúsculo, underline, final com F maiúsculo, certo? Essa é outra forma de saída, onde nós colocamos o sinal de mais para juntar informações, certo? Então, é exatamente isso que eu estava falando no início, quando eu falei que tinha que colocar essa função aqui. Porque se nós estivermos trabalhando com valores que a máquina está entendendo que são textos e não valores numéricos, nós vamos, ao invés de somá-los, por exemplo, aqui PF mais lucro mais imposto. Ao invés de somá-los, nós iríamos juntar esses valores, certo? Então, é muito interessante que você especifique para a máquina qual o dado, qual tipo de dado que você está utilizando aqui na hora de receber os valores. Até mesmo durante o programa, durante a execução do programa, se você sentir a necessidade de especificar esse tipo para que a máquina não entenda que é um texto, é importante você especificar, certo? Então, aqui nós temos outra saída, outro modelo de saída. Eu vou comentar aqui, para comentar eu vou colocar uma barra asterisco e no final aqui do meu código eu vou colocar asterisco barra. E aí eu consigo comentar somente esse bloquinho de código aqui, que é os alerts do primeiro modo de saída que nós temos. E aqui nós temos alert lucro, né, mais barra N, impostos, barra N, preço final. Então, aqui nós utilizamos os 3 comandos alerts em um só, certo? Eu coloquei aqui as instruções que eu coloquei dentro de 3 alerts, eu coloquei dentro de um só, utilizando aqui o sinal de mais para juntar essas informações. Então, se eu submeter aqui, também vai funcionar corretamente a minha saída. Se eu tirar um desses barra N's aqui, né? Se eu colocar apenas as informações, nós vamos ter aqui uma saída diferente, que é o valor da soma entre o lucro e o imposto, né? Porque nós não colocamos nenhum valor aqui de concatenação de dados, né? Por exemplo, colocar um espaço entre as variáveis. Então, aqui, lucro mais impostos. Se eu não coloco esse espaço aqui, a máquina vai entender que eu estou somando esses valores, lucro mais imposto, certo? Então, eu preciso colocar aqui um texto separando esses valores para a máquina não somá-los ao invés de juntá-los como eu gostaria. E aí eu vou, executo novamente, e aí aqui vai estar aparecendo o valor do lucro e o valor do imposto separado aqui por um espaço.
certo? E aí, se eu colocar o /n aqui dentro, no lugar do espaço, ele vai quebrar a linha para mim, que é como o programa, como a plataforma LOP está esperando. Então, ele vai comparar a saída do seu programa, que é essa daqui, com a saída esperada, que é essa daqui. Se tiver tudo ok, é sinal que você fez o programa da forma como a plataforma LOP está esperando. E aí nós temos outra forma de saída, que é o alert com as template string. Então, nós utilizamos duas classes aqui, uma para abrir e uma para fechar, e dentro das classes nós colocamos a informação que nós queremos que apareça. Então, aqui nós vamos colocar cifrão, abre chaves, e aí dentro das chaves nós vamos colocar a variável lucro, que é o valor que nós queremos que apareça. Então, nós estamos interpolando uma variável aqui na forma de string, certo? E aí, nós vamos mostrar o que está dentro da variável, utilizando aqui o sinal do cifrão, certo? Aí, a gente vai dar um espaço e eu vou colocar aqui cifrão, abro as chaves e vou colocar a variável imposto. Fecho as chaves, mais um espaço, cifrão, abro chaves e aqui eu coloco a variável preço final, que é P final, certo? Então, do jeito que está aqui, com o espaço que nós demos aqui, separando cada um das variáveis, né, dos valores das variáveis, eu vou só comentar esse alerta aqui para a gente executar, e aí a gente vai ver como que está funcionando esse alerta aqui, certo? Então, aqui ficou a carinha vermelha, por quê? Porque as saídas aqui estão uma do lado da outra. Por que aqui estão uma do lado da outra? Porque eu mostrei aqui dentro do alert, utilizando o template string, e separando aqui por um espaço. Então, o espaço que eu dei aqui, ele está sendo considerado para separar as informações que eu tenho dentro das minhas variáveis. Para poder quebrar a linha, utilizando o template string, no lugar do espaço, eu dou um enter. E aí, eu consigo quebrar a linha aqui. Então, lucro, quebrei a linha, impostos, quebrei a linha, preço final. E aí, se a gente executar, nós vamos ter aqui a saída esperada, igual a saída do nosso programa, né? Para o teste de avaliação aqui da plataforma LOP, certo? Então, essas são as três formas de você montar a sua saída e você vai aí do que for melhor para você, do que você entendeu melhor e o que melhor se adapta ao seu programa, certo? Agora, se você aprendeu até aqui, você não quer mais assistir esse vídeo, você já pode clicar em gostei para mim, se inscrever aqui no canal e ficar por aqui. A partir de agora eu vou mostrar para vocês como que a gente pode executar esse programa, esse mesmo programa, na plataforma Repli. E lá a gente vai ver outra ideia de como utilizar aqui, de como informar as entradas e testar o nosso programa, certo? Então, aqui eu copiei o código que a gente desenvolveu. Aqui no Repli, eu vou criar um novo Repli. Vou utilizar aqui o Node.js para executar o meu arquivo em JavaScript. E vou dar um nome aqui para o meu arquivo, que eu vou colocar preço do carro. E aí, quando eu criar o Repli aqui, ele vai abrir essa página aqui para mim, certo? E aqui dentro eu vou colocar o meu código que eu desenvolvi lá na plataforma LOP. Quando eu desenvolvi o código na plataforma LOP, eu coloquei esse texto aqui, digite o preço de fábrica. Lá na plataforma LOP, no teste, as entradas elas aparecem dessa forma, então já são feitas de forma automática. Aqui vai aparecer cada passinho para a gente poder informar. Então aqui, por exemplo, eu executei, apertei aqui no botãozinho verde e apareceu para mim, digite o preço de fábrica. Então aqui eu vou digitar 33 mil, que é o primeiro exemplo que nós temos lá. Depois tem dizendo, digite o percentual de lucro, e eu vou digitar 20, que é o exemplo que nós temos de entrada para o percentual de lucro. E o percentual de imposto, vou digitar 25. E aí a gente tem as três saídas aqui, uma seguida da outra, uma embaixo da outra, certo? Então,
A diferença entre a plataforma da plataforma LOP e o Repli é justamente isso. A plataforma LOP ela foi feita para avaliação, então ela vai ter teste específico, né, para poder avaliar o seu código. E aqui a gente pode informar os valores que nós quisermos para testar o nosso programa da forma como nós gostaríamos. A diferença é que quando você desenvolve primeiro aqui na plataforma do Repli para poder colocar na plataforma LOP, você tem que fazer algumas alterações conforme as entradas e as saídas esperadas da nossa plataforma, certo? Então, esse é o vídeo. Eu peço desculpa para vocês porque ficou um pouco extenso, mas eu queria dar realmente um passo a passo para os iniciantes que estão iniciando a faculdade de Ciência e Tecnologia na UFRN, que é a faculdade onde eu sou monitora, e também para outras pessoas que estão iniciando e não têm essa explicação tão detalhada sobre o desenvolvimento de programas, certo? De exercícios nesse sentido, né? No exercício de lógica de programação, certo? Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo. Eu espero vocês lá. Tchau, tchau!